Fala, gente querida. Estamos iniciando mais uma aula para a nossa playlist Economia Fácil, que eu estou gravando justamente para fazer com que muitas pessoas que têm dificuldade em entender a economia possam assimilar os principais conceitos econômicos. Tem muita gente que torce o nariz quando o assunto é economia, termos econômicos. E aqui para nós, o linguajar, o vocabulário utilizado normalmente nos livros são de fato de difícil assimilação. A minha proposta aqui nessa playlist é colocar à disposição de vocês algo inteligível, algo compreensível, que vocês possam então entender a mecânica do sistema econômico. E nesta aula de hoje nós estamos falando, ou nós vamos falar, sobre as políticas contracionistas e expansionistas. O que isso significa em economia? Já já a gente vai conversar a respeito. Antes disso, eu peço para que você se inscreva no meu canal, dê um like nas minhas aulas, me ajude a compartilhar conhecimento. Isso é muito importante para mim e vai ajudá-los bastante a reunir esses conceitos e utilizá-los da melhor forma possível no seu dia a dia, tá bom? Então vamos à nossa aula de hoje. Numa aula passada aqui no, no canal, eu havia falado que a economia de um país possui dois grandes compartimentos. De um lado, eu tenho um compartimento que é chamado de ou é formado por bens e serviços, que é tudo aquilo que uma economia produz, né? Imóveis, computadores, extintores de incêndio, eletrodomésticos, automóveis, navios, e por aí vai. É, Ao lado desse compartimento, eu tenho o mercado monetário, que é formado por cédulas e moedas que estão representadas aqui, de uma forma bem simplificada. Então, eu tenho dois grandes oceanos, um formado por bens e serviços e outro formado por células e moedas. Esses dois grandes oceanos se comunicam, pessoal, entre si, né? Então, eles trocam informações entre si naturalmente, que é o que eu vou falar agora com vocês, tá bom? Então vamos à primeira situação. Existem situações em que esse mercado monetário ele se expande, né? A quantidade de cédulas e moedas fica quantitativamente maior do que a quantidade de bens e serviços que constam, que são registrados na economia, né? Então, com isso, acontece um fenômeno de mais valorização do mercado de bens e serviços. E isso não é bom, porque isso sinaliza como inflação, né? Os bens se tornam mais valorosos que as cédulas e moedas. Mas esse processo pode continuar, e aí, mais dinheiro na economia circulando, mais valorização dos bens e serviços. Pode haver um aumento de fato nas cédulas e moedas no mercado monetário, que pode ser acompanhado ou não pela redução na produção de bens e serviços, né? Então, pode haver essas duas situações que causam a inflação no país, né? Como a política econômica, que eu já falei aqui no canal, ela visa a estabilização dos preços, então ela tem que entrar com algum antitérmico para esfriar essa economia. E a solução qual é? Eu tenho duas soluções aqui. Ou eu produzo mais bens e serviços, né? Ou eu retiro cédulas e moedas da economia, né? Aqui do mercado monetário. Como é difícil você produzir mais bens e serviços, porque a produção de bens e serviços não é feita de uma hora para outra, o efeito não é imediato, a solução será então retirar dinheiro da economia. E é isso que a política monetária faz, pessoal. Ela retira o excesso de cédulas e moedas que estão no mercado monetário para então reduzir os preços aqui dos bens e serviços. Então vamos lá. Na primeira redução, eu tenho menos dinheiro, consequentemente, eu tenho menos valorização. Na segunda redução, eu tenho menos dinheiro ainda,
e chego a preços normais na economia, tá? Preços dentro de uma aceitabilidade. Então, essas duas medidas que foram adotadas são as medidas é, contracionistas, em que eu retiro cédulas e moedas do mercado monetário, né, para que esse mercado se valorize, ou comece a valorizar frente ao mercado de bens e serviços. A valorização do mercado monetário equivale à desvalorização do mercado de bens e serviços. Essa foi uma das grandes sacadas dos economistas, né, quando eles começaram, então, a identificar as relações entre o mercado e outro. Então, aqui nós temos a política contracionista retirando cédulas e moedas da economia. Só que eu tenho aqui uma outra situação, um outro cenário, né? Qual é esse cenário? É o cenário inverso do que acabamos de mostrar para você. Qual é esse cenário? Mais uma vez, nós temos aqui os dois compartimentos de bens e serviços e o mercado monetário. Entretanto, no mercado de bens e serviços, há um problema. Preços caindo na economia. E esses preços caem porque existem é, mais bens e serviços circulando do que cédulas e moedas. Né? Dá para perceber, inclusive, claramente aqui. Então, é um problema de deflação. Quanto mais bens forem produzidos e menos moeda, cédulas e moedas estiverem circulando, e o valor dos bens e serviços tende a cair. Né? Isso também não é bom para a política econômica, não é bom para a economia de nenhum país. Qual é a solução? A solução seria injetar dinheiro aqui no mercado monetário, para que então eu consiga valorizar o mercado de bens e serviços por meio da desvalorização do mercado monetário. É o inverso, tá? É o inverso. Então, como é que eu faço isso? Começo então a injetar dinheiro aqui dentro, coloco mais cédulas e moedas, e aí eu tenho menos deflação, né? Começo a aquecer a economia, até chegar aos preços normais para serem mais bem aceitos no sistema econômico. Né? Mas para isso eu tenho, então, que injetar dinheiro. Isso aqui se chama a política expansionista. Através dela, eu valorizo o mercado monetário, perdão, eu desvalorizo o mercado monetário, porque quanto mais ativos eu tenho, menos o preço desse ativo é, é apresentado. Isso é uma regra do sistema econômico, é uma lei econômica, né? Quando eu desvalorizo, então, o mercado monetário, eu tendo a valorizar o mercado de bens e serviços, combatendo surtos deflacionários. Bem, a política monetária faz isso através dos depósitos compulsórios, que podem ser contracionistas ou expansionistas. Também por meio das operações de open market, em que ele compra e vende títulos públicos, que também pode ser aplicado com a política contracionistas ou expansionistas. E, por fim, por intermédio da taxa de redesconto, pelo aumento ou redução dessa taxa, que também consegue alcançar o mesmo objetivo, ou por meio de uma política contracionista ou expansionista, dependendo de eu querer expandir o mercado de cédulas e moedas ou retrair o mercado de cédulas e moedas. Então, é o que eu tinha na aula de hoje para você. Espero que você tenha gostado desta aula. Te convido já a participar da nossa próxima abordagem. Um forte abraço